Bom, o imperialismo americano. A corrida imperialista americana ela foi muito diferente da corrida imperialista europeia, pois ao invés dos Estados Unidos conquistar as terras e falar que elas eram deles, os Estados Unidos se limitaram um pouco a intervir economicamente nessas áreas. E as únicas exceções disso foram Cuba, as Filipinas e Porto Rico. Primeiramente, os Estados Unidos saíram travando guerra com o México, e eles ganharam essa guerra. Assim, os Estados Unidos acabou conquistando muitos territórios do México. E também acabaram travando uma guerra contra a Espanha, onde a Espanha saiu derrotada. E assim a Espanha acabou tendo que, entre aspas, ceder as Filipinas e Porto Rico, que viraram parte dos Estados Unidos, e a Espanha também acabou perdendo Cuba. Basicamente, os Estados Unidos acabou impondo um decreto que se Cuba resolvesse afrontar de alguma forma os Estados Unidos eles tinham o direito de intervir sobre Cuba. E basicamente um outro ponto do imperialismo americano foi que os Estados Unidos incentivaram a independência do Panamá e ajudaram muito na construção do Canal do Panamá, para posteriormente controlar esse canal que atualmente lucra muito com a passagem de navios, o imposto sobre passagem de navios. Bom, basicamente o imperialismo se trata da política de expansão de poder e dominação de um estado sobre outros, que acabou ocorrendo no século XIX. Bom, os motivos foi principalmente a industrialização, que acabou ocasionando na necessidade de mais recursos e territórios maiores para os países envolvidos. E a desculpa mais usada pelos europeus foi que os europeus tinham a obrigação de levar a civilização para os povos menos desenvolvidos, usando a teoria de Charles Darwin, que acabou sendo lançada na época. E na interpretação dos europeus, os europeus seriam a raça mais evoluída, e eles tinham essa obrigação de levar a civilização para os outros povos. E com isso, basicamente, as áreas mais colonizadas foram da China e da Ásia. Bom, as causas do imperialismo. O imperialismo surgiu como consequência das transformações causadas pela Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra no século XVIII. E a partir dessa Revolução Industrial, houve um surgimento da indústria e mudanças no modos de produção nas relações patronais aconteceram. Bom, o Japão, ele acabou mandando muitos japoneses para a Inglaterra para estudar a industrialização na Inglaterra. E assim os japoneses acabaram voltando com ideias industrializadoras. E o Japão acabou sendo industrializado. E depois do Japão ser industrializado, ele acabou indo para a corrida imperialista, acabando assim dominando muitas áreas da China e da Rússia, e também muitas ilhas ao redor da Oceania, atrás de novos recursos e territórios maiores, basicamente. O imperialismo mais importante que influenciou a Primeira Guerra Mundial foi o imperialismo na África. A África acabou sendo muito dominada pelos europeus por causa principalmente das suas riquezas naturais e porque os povos da África ainda não tinham muito progresso na área militar. Especialmente com a industrialização, o imperialismo cresceu muito na África, e assim os europeus conquistaram muitas regiões. E um fato muito importante é que os colonizadores não levavam em conta as características dos povos e das etnias que viviam lá. Então, muitas vezes os colonizadores acabavam juntando ou separando tribos rivais, assim gerando muitos conflitos internos que existem até hoje. E essa é uma das razões mais fortes pelas quais a África tem uma política muito fraca até hoje. E isso acabou tornando a África muito dependente economicamente de muitos países europeus. Mas por conta de países europeus que acabaram virando países muito tarde, como a Alemanha e a Itália, acabou ocorrendo a Conferência de Berlim, que foi uma grande reunião entre os países europeus que ocorreu em Berlim, na Alemanha. Nessa reunião foi determinadas as regras para a partilha da África, que basicamente determinou que dono de uma área, esse determinado país deveria ocupar essa área. E assim, diversos países europeus mandaram muitos habitantes para a África a fim de ter um certo controle sobre aquele território. E basicamente isso acabou influenciando muito na Primeira Guerra Mundial. Pois se, por exemplo, a Inglaterra tinha um conflito com a Itália, eles acabavam resolvendo isso na África. E quando eles pararam de resolver isso na África e acabaram resolvendo isso nos próprios países,
isso acabou estourando a Primeira Guerra Mundial.